Pérgamo significa elevação. Lift up what? Elevar. Elevar o quê? The self, Elevar o eu sobre o divino. the divine. Have we heard today about Vocês estão ouvindo falar sobre isso? Essa história de elevar o eu quando ligamos a televisão? Não estamos ouvindo que temos que encontrar a força dentro de nós mesmos? and you have to change yourself Temos que nos transformar a nós mesmos? and you E have que to você do tem que fazer tudo por si mesmo? That's the new way to salvation. Que essa é a nova forma de salvação. Pérgamos, elevar os caminhos do homem acima dos caminhos de Deus. É isso que se chama idolatria. So the capital of the Roman province of Asia De maneira que, na capital romana da província da Ásia, havia um templo a Zeus, Júpiter, também a Esculápio, o deus serpente, serpent, uma serpente que instruía os homens, uma serpente enrolada num poste. Será que temos esse símbolo hoje? the world uses it today. Sim, o mundo da medicina o usa. O procônsul de Pérgamo tinha uma espada de 2 gumes, And it's very interesting that this city was e é muito interessante que essa cidade era o bastão do clero. O sacerdócio babilônio é que a Babilônia foi conquistada pela Medopérsia e eles tomaram controle da região babilônica. Mas os sacerdotes se rebelaram contra a Medopérsia. Persia, and so the priesthood was driven out, and the priesthood E então o clero foi expulso e se estabeleceu aqui nesta cidade. was the official Assim que aqui estava o clero babilônico oficial, com suas antigas raízes. Interessante, palladium stone, the vestments, tomaram as pedras de paládio, as vestiduras, as quais eram as vestiduras de Dagon. and they had Tinham um manto de peixe an open mouth e tinha uma mitra relacionada com o peixe, com a forma de uma boca aberta sobre a cabeça. Muito interessante, porque eles representavam a Dagon, o deus dos peixes. He was called Pontifex E ele era chamado de Pontifex Maximus, between heaven and a ponte entre o céu e a terra, by man's mediation, de modo que você era salvo pela mediação da igreja, em vez da mediação de Cristo. Portanto, eles eram uma ponte entre o céu e a terra, junto com as chaves e a mitra. Então, os sacerdotes tinham as chaves, 2 chaves, a chave para o céu e a chave para o inferno. Muito interessante. E eles eram chamados de os reis pontífices de Pérgamo. E o último foi Átalo III. Ainda antes dessa região se converter ao cristianismo. no, not Attalus yet. Later they became Christians, but Attalus Átalo III, quando se deu conta de que Roma ia conquistá-los pela força, deu o seu título ao imperador romano. Por isso, quando você vai a Roma hoje, pode encontrar relacionadas ao imperador romano as letras PM, Pontifex Maximus, o construtor de pontes. E os imperadores romanos, como vimos antes, eram deuses. Assim que você podia orar para eles e eram eles que abriam as portas do céu para os homens. Agora, é interessante que as mesmas letras PM não se encontram apenas após os nomes dos imperadores romanos, senão também relacionadas ao nome de quem? Dos papas. Se encontram as letras PM, Pontifex Maximus, então esse título se atribuiu através da história aos imperadores romanos e finalmente aos pontífices de Roma, que, por acaso, também têm 2 chaves. As chaves que se referem a quem? De Pedro, e que tem também as mesmas vestes, com a mitra, que representa a Dagon. Como foi que tudo isso chegou à igreja cristã? Agora, em 378 depois de Cristo, o imperador cristão Graciano recusou o título. Portanto, aqui estavam os imperadores romanos e de repente um diz: não, eu não quero esse título. E então ficou sem dono até que Damaso se tornou bispo de Roma e foi assim que o título chegou a ser parte integral do pontificado romano. Então, hoje ainda existe esse título. Mas o que foi que aconteceu aqui a Pérgamo? Bem, foi aqui que chegou o comprometimento, a mescla. Em Pérgamo temos um grande altar de pedra, e o qual era com certeza um altar aos deuses, dedicado a todos os deuses do panteão. Uma batalha tremenda está representada nele, entre as forças do bem e do mal. Apocalipse 2, 12 e 14 diz: ao anjo que está em Pérgamo escreve:
Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus está falando acerca da palavra de Deus. E aqui vemos um outro que também tem uma espada. Mas ele é um mediador terrestre. Eu conheço as tuas obras e sei onde habitas. Lembrem-se que ele está falando à sua igreja. E eles viviam onde? Onde está o trono de Satanás. De maneira que esse sacerdote, que supostamente é outro, Babel, portal para Deus, é uma abominação de Satanás. É a sede de Satanás, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. Ou seja, que essa igreja estava firmada na verdade, apesar dessas circunstâncias, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas. Um nome muito interessante. Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É a segunda vez que isso é mencionado aqui. Então aqui vemos alguém que preferiu morrer a negar a sua fé. E ele se chama Antipas. Bem, agora Antipas poderia ser, alguns dizem, um personagem histórico. Este ou aquele, um pastor dessa igreja, que foi fiel nesse tempo. Mas a palavra Antipas também significa antipontífice. Assim que o nome poderia ter um sentido espiritual. E significava esse indivíduo que dizia ser capaz de mediar entre Deus e o homem, de modo que a mediação havia se deslocado de Deus e de Cristo para o homem. E isso era um problema. E o povo foi elogiado por ser Antipas. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Aqui está a repreensão, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Aqui está, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim que algo havia estado escondido dentro da igreja, porque há alguns que seguem a doutrina de Balaão. Já falamos da doutrina de Balaão. Qual era? Condescendência, mesclar, fazer com que pecassem, instá-los a quebrar a lei de Deus. E assim os teremos sob controle. Assim temos um comprometimento no qual uma doutrina está sendo ensinada, ensinando às pessoas o caminho equivocado e começam a servir a outros deuses. E é isso justamente o que vai acontecer com a igreja cristã. Deus nos adverte aqui. Tenham cuidado. O comprometimento, as concessões ocorrerão. Isso por causa de Constantino. Constantino diz, vamos acabar com os conflitos. Casemos as igrejas. E acaba-se o conflito entre o paganismo e o cristianismo. Por isso emitiu um medalhão no qual, de um lado, há os servos de Jesus Cristo e do outro lado, as divindades pagãs. Mas ele tinha um problema. Ele tinha um problema. Sabem qual era? A palavra de Deus. Constantino tinha um problema com a palavra de Deus, porque ela é como uma espada de 2 gumes. E então o que ele fez? Ele disse, cheguemos a um acordo. Vou dar uma palestra completa sobre este tema. Então conseguiu que o seu sacerdote, chamado Eusébio, reescrevesse porções da Bíblia. E mandou 50 cópias, que foram escritas de tal forma, de modo que Jesus Cristo fosse um pouco reduzido em relação àquilo que ele era, para que pudesse haver um matrimônio entre as religiões, e Zoroastro pudesse aparecer igualmente junto a Jesus Cristo, e que Zeus também pudesse estar no mesmo nível que Jesus Cristo, e Apolo também pudesse estar no mesmo nível de Jesus. Seria uma maravilha. Podemos adorar a todos. Foi um documento ecumênico que ele comissionou. Então chegou o comprometimento e o acordo, e Jesus teve que se rebaixar, e a obediência a Deus foi substituída pela obediência ao homem. E o problema era a doutrina de Balaão. Mas também temos os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Ups! Os primeiros odiavam a doutrina dos nicolaítas, estes agora se apoiam nela. Arrepende-te, pois, em breve virei a ti.
Sobre eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser quem a recebe. O comprometimento são os maiores males de todos, porque são enganosos. Aqui está a grande cidade. Estas são as pessoas que vivem ali hoje. O mercado, ainda do terceiro mundo, o muro vermelho, o muro de fora, o templo de Dionísio, o templo de Trajano, o templo de Zeus ou Júpiter. Há um poço que o imperador Guilherme fez, mas o acabou tirando e levando tudo a Esculápio, Asclépio, que era uma das divindades adoradas em Pérgamo. Concessões, comprometimento. Eu gostaria de lhes dar um conselho hoje. Que os comprometimentos entre o erro e a verdade sejam rejeitados. Que Jesus e sua lealdade sejam feitos eternos no coração. Amém.